Colossenses capítulo 2, versículos de 8 até o versículo de número 23, porque nele nós concentraremos a nossa atenção na noite de hoje. Meus irmãos, minhas irmãs, nesta oportunidade, nós continuaremos considerando o tema os cinco solas da Reforma Protestante. Então, conforme nós falamos na semana passada, esses cinco solas nada mais são do que os cinco lemas centrais, as cinco verdades centrais que foram ensinadas, que foram defendidas e que de certa forma marcam, caracterizam o movimento da Reforma Protestante, movimento do qual nós fazemos parte. Então, podemos dizer dessa forma, podemos dizer dessa maneira, que os cinco solas, eles resumem, eles sintetizam as nossas crenças, as nossas doutrinas, aquilo que nós devemos de fato entender no sentido geral do ensino da Palavra de Deus, do ensino das Escrituras Sagradas. Na semana passada, a gente trabalhou o primeiro sola, ou seja, sola Scriptura, somente a Escritura. E esse lema, ele diz respeito à crença que nós devemos ter, que a Palavra de Deus, ela é a nossa autoridade única, a Palavra de Deus é a nossa autoridade final, não só em matéria de fé, de crença, mas também em matéria de prática, de ação, de atitude, enquanto cristão aqui neste mundo. E é interessante porque o sola seguinte que nós iremos trabalhar hoje, ele está diretamente relacionado com o sola Escritura que nós vimos na semana passada. Por quê? Porque o solos Christus, conforme nós anunciamos, ele está diretamente relacionado ao sola Escritura pelo fato de que Cristo, ele é o personagem principal, Cristo, ele é o personagem central das Escrituras Sagradas, de forma que você não pode ler a Bíblia, quer seja o Antigo Testamento como promessa, quer seja o Novo Testamento como realidade, sem que você enxergue Cristo, sem que você enxergue o nosso Salvador. Então, Cristo, ele é o nosso Salvador, Cristo, ele é aquele que nos faz chegar a Deus, que nos faz chegar ao Senhor. É interessante, meus irmãos, é interessante, minhas irmãs, que a Reforma Protestante, ela surgiu também da necessidade de defendermos a suficiência de Cristo. Não só a suficiência de Cristo em relação à nossa salvação, que ela é suficiente para nos salvar, mas também a Reforma Protestante, ela surgiu da necessidade de nós defendermos a suficiência de Cristo em relação à nossa santificação. Então, perceba que de fato Cristo era suficiente, não só porque Ele nos salva, mas Cristo, Ele é suficiente porque também Ele nos santifica, Ele nos separa, nos consagra ao Senhor, nos consagra a Deus. Quando nós olhamos para o passado, até nós detectamos que a Igreja Romana, a Igreja de Roma, ela aceitava Cristo como Salvador. Contudo, meus irmãos, contudo, minhas irmãs, a Igreja Romana, ela criava meios, ela criava caminhos para se chegar a Deus que não era através de Cristo, que não era através do nosso Salvador. Foi por isso que se criou aquilo que comumente nós chamamos de intermediação dos santos. Ou seja, se você recorrer aos santos, se você recorrer aos grandes santos do passado, você pode ter acesso a Deus, você pode ter acesso ao Senhor. Portanto, o somente Cristo, ele acabou sendo uma dessas defesas da Reforma Protestante, contrapondo-se a esse pensamento equivocado, esse pensamento errado, que infelizmente marcava também a Igreja de Roma há 500 anos. Nesse texto, meus irmãos, nesse texto, minhas irmãs, da carta de Paulo aos Colossenses, a gente aprende um pouco acerca da suficiência de Cristo, acerca da suficiência do nosso Salvador. Na verdade, não só nesse trecho de Colossenses capítulo 2, versículos de 8 até o versículo 23, mas toda a carta que Paulo escreve aos Colossenses, ela tem como objetivo, ela tem como finalidade procurar provar, procurar mostrar que de fato Cristo é o bastante, que de fato Cristo ele é o suficiente,
não só para a nossa salvação, mas também Cristo, ele é suficiente para a nossa santificação. E por que Paulo ele escreve essa carta aos Colossenses dentro deste objetivo, dentro desta finalidade? Porque, infelizmente, naquela igreja havia uma seita, ou melhor dizendo, havia uma heresia, a chamada heresia de Colossos, que procurava misturar a suficiência de Cristo com outras coisas que não ele mesmo, como meio não só da salvação, mas sobretudo como meio da santificação. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve justamente a carta aos Colossenses nesse objetivo: mostrar que Cristo ele é suficiente, mostrar que Cristo ele é o bastante para a nossa salvação e para a nossa santificação, que nós não precisamos de mais nada, que nós não precisamos de mais ninguém para que essas duas realidades elas se concretizem na nossa vida, tanto a salvação e como consequência a nossa santificação. Porque conforme nós falamos, infelizmente havia outros adicionais que alguns da igreja de Colossos queriam colocar na obra de Cristo, tirando assim a sua supremacia, tirando assim a sua suficiência. Então, é por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que nessa noite, olhando para esse texto que nós temos diante de nós, Colossenses capítulo 2, versículos 8 até o versículo 23, eu queria que nós considerássemos mais esse sola da Reforma Protestante: solos Christus, somente Cristo. Por quê? A exemplo do que acontecia na igreja de Colossos, na Reforma Protestante também surgiram algumas ideias, algumas falsas ideias, sobretudo ensinadas pela igreja romana, que queria adicionar outras coisas à obra, outras coisas à pessoa de Cristo. E aí, nessa noite de hoje, a gente vai procurar fazer esse resgate. Em primeiro lugar, considerando essas fontes de adições quanto à obra e quanto à pessoa de Cristo que havia na igreja de Colossos, a gente vai ver que essas mesmas heresias, esses mesmos erros se fizeram presentes no tempo da Reforma Protestante, e a gente vai observar que hoje ainda esses mesmos equívocos eles se tornam ainda presentes. Daí a necessidade que a gente tem de reafirmar esse lema, reafirmar essa verdade: somente Cristo, solo Cristo, somente Cristo para a nossa salvação, somente Cristo para a nossa santificação. Então, a gente vai procurar dividir o nosso estudo na noite de hoje nesses dois grandes pontos. Em primeiro lugar, a gente vai ver acréscimos à suficiência de Cristo, com base nesse texto aqui de Colossenses. Depois, também com base nesse texto de Colossenses, a gente vai ver algumas razões, alguns motivos pelos quais Cristo ele é suficiente, não só por causa da sua pessoa, mas também por causa da sua obra ou das suas realizações. Então, a gente vai procurar dividir o nosso estudo dentro desses dois pontos, dentro dessas duas verdades, para que assim a gente aprenda mais um sola, conforme nós anunciamos agora há pouco. Então, em primeiro lugar, acréscimos à suficiência de Cristo. Em primeiro lugar, acréscimos à suficiência de Cristo. Conforme nós acabamos de dizer, a igreja de Colossos, meus irmãos, minhas irmãs, enfrentou aquilo que se chamava de heresia de Colossos. A princípio, esse pensamento, que infelizmente ameaçou aquela igreja, ele não negava Cristo, não negava que Cristo era Salvador. Contudo, essa heresia, ela defendia que Cristo ele não era suficiente, totalmente suficiente, quer seja para a nossa salvação, quer seja para a nossa santificação. E aí, segundo essa ideia que nós chamamos de heresia de Colossos, Cristo ele carecia de alguns complementos para que a sua obra de fato fosse suficiente, para que a sua obra de fato fosse o bastante. E quais eram esses acréscimos que já existiam naquele tempo, que de certa forma existiu no período da Reforma Protestante, que de certa forma existe hoje e que de certa forma querem diminuir a suficiência de Cristo? Pelo menos 4. Em primeiro lugar, a filosofia. Em segundo lugar, o legalismo. Em terceiro lugar, o misticismo. E em quarto lugar, o ascetismo. Então, a gente vai começar a trabalhar cada um desses pontos para mostrar o erro que existia na igreja de Colossos, o erro que existia no tempo da Reforma Protestante e o erro que perdura até hoje. E aí, repito,
a necessidade de nós termos os solos cristos de maneira muito clara, de maneira muito objetiva em nossas vidas. Então, em primeiro lugar, qual era o primeiro erro que diminuía a suficiência de Cristo e que é visto aqui na igreja de Colossos? Abram aí, Colossenses capítulo 2, versículo 8. Colossenses capítulo 2, versículo 8. O primeiro erro, o erro da filosofia. O primeiro acréscimo, o acréscimo da filosofia. Veja, Colossenses capítulo 2, versículo 8. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, o que é que nós vemos aqui no versículo 8? A gente vê, meus irmãos, minhas irmãs, o apóstolo Paulo advertindo os colossenses quanto ao perigo das filosofias humanas como complemento à obra da pessoa de Cristo, à obra do nosso Salvador. De maneira assim bem simples, de maneira bem direta, o que a gente vê justamente aqui no versículo 8 é isto: a advertência que Paulo faz aos irmãos da igreja em Colossos quanto ao perigo das filosofias humanas como complemento à obra de Cristo, como complemento à obra do nosso Salvador. É por isso que logo no início do versículo 8, Paulo diz: cuidado, prestem atenção, fiquem advertidos. Por quê? Conforme nós dissemos, existia naquela igreja de Colossos essa ideia de que a filosofia, de que o conhecimento, de que a sabedoria humana eram meios também de se chegar a Deus, que não através da obra de Cristo, que não através da obra do nosso Salvador. Então, essas falsas ideias procuravam capturar aqueles irmãos, afastando aqueles irmãos da simplicidade do Evangelho de Cristo, da simplicidade da pessoa de Cristo, para que eles fossem atrás desses conhecimentos, dessas sabedorias. É por isso que Paulo fala: cuidado que ninguém vos engane. Então, havia justamente esse perigo, havia justamente essa ameaça. Pensamentos, filosofias, sabedorias humanas como complemento da obra de Cristo, da sua suficiência, daquilo que Ele fez na cruz do Calvário em nosso favor. E é interessante, meus irmãos, é interessante, minhas irmãs, que conforme Paulo diz, essa filosofia, ela possuía pelo menos duas características, ela possuía pelo menos duas marcas. A primeira delas, conforme Paulo fala aqui no versículo 8, elas eram conforme a tradição dos homens. Ideias que iam passando de geração em geração, que estavam se tornando verdades, e se desejava que elas acrescentassem algo à obra de Cristo em nosso favor. Paulo diz não. Mas não só isso, existia uma segunda característica dessas filosofias. Conforme Paulo fala no versículo 8, elas eram conforme os rudimentos do mundo. A palavra rudimentos aqui significa ideias infantis. Então, era justamente isso que estava acontecendo: ideias humanas, ideias infantis, tradições humanas que partiam do pensamento humano e que queria acrescentar algo à perfeita obra de Cristo que Ele realizou por nós na cruz do Calvário. É interessante porque quando nós analisamos aqui esse texto, a gente percebe algo semelhante no período que marcou a Reforma Protestante. Por quê? Porque naquele tempo a Igreja Romana também adotava esse mesmo princípio, ou seja, baseava as suas especulações quanto o conhecimento de Deus, quanto a forma de se chegar a Deus, não através da palavra que revela Cristo, mas sim através dos pensamentos, das filosofias, baseadas, muitas delas, no pensamento da filosofia grega, como meios de se conhecer a Deus, como meios de se achegar a Deus. Então, perceba, meus irmãos, perceba, minhas irmãs, que muitas vezes esses erros, eles se repetem ao longo da história da igreja. Um erro que acontecia nos tempos bíblicos, aqui que marcava a igreja de Colossos,
passam-se alguns anos, é verificado novamente dentro da igreja, no caso, dentro da igreja cristã institucional, a igreja católica romana, e quando a gente vai ver hoje, a gente percebe que, infelizmente, esse mesmo problema, ele acaba também marcando o nosso cristianismo. Por quê? Porque, infelizmente, hoje nós vivemos dias onde as pessoas procuram racionalizar a fé. O que seria isso? Racionalizar a fé significa você entender as Escrituras Sagradas, significa você conhecer a Deus, significa você conhecer as Escrituras a partir do pensamento humano ou conforme o pensamento humano. Hoje, meus irmãos, na verdade não só hoje, já há alguns anos, a gente percebe justamente isso, correntes, inclusive dentro da Igreja de Cristo, querendo interpretar algumas passagens, querendo interpretar alguns textos, desde que eles se harmonizem com aquilo que diz a ciência, com aquilo que diz o pensamento humano, com aquilo que diz a razão humana. Veja, por exemplo, o assunto da criação. Nós temos o relato bíblico, que foi Deus que criou todas as coisas, a partir do nada. Nós temos o relato bíblico, se nós fizermos os cálculos, nós estamos aí com 5.000 anos de existência, 6.000 anos de existência da criação do mundo. Mas aí você vem a ciência, e ela vai ter uma outra perspectiva quanto à questão da criação. E aí não há aceitação àquilo que diz a palavra, àquilo que diz as Escrituras, e infelizmente, muitos estudiosos da palavra, eles abrem mão da suficiência da Bíblia para harmonizar os conhecimentos bíblicos àquilo que fala a ciência, àquilo que defende a razão humana. Então veja, o mesmo problema que nós constatamos hoje, que se constatava no período da Reforma e que se constatava aqui nos tempos do apóstolo Paulo, a filosofia como complemento à obra de Cristo, desfazendo assim a sua suficiência. Mas aí você pode se perguntar, mas aí você pode se indagar, existia apenas esse problema da filosofia? Não, meus irmãos, não, minhas irmãs. Existe também um segundo problema, a que nós chamamos de legalismo, que também marcava essa heresia que existia na igreja de Colossos, heresia essa que Paulo procura rebater através dos seus escritos. Vejam aí, Colossenses capítulo 2, versículos 16 e também o versículo de número 17. Colossenses 2, versículos 16 e também o versículo de número 17. Diz o seguinte a palavra: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, o que é que nós temos aqui? Sobretudo no versículo 16, o alerta, meus irmãos, a advertência, minhas irmãs, que Paulo ele faz quanto ao perigo de determinadas práticas que existiam no Antigo Testamento, que existiam dentro da religião judaica e que elas foram abolidas, que elas foram ultrapassadas em virtude da consumação, em virtude da realização da obra que Cristo realizou lá no Calvário. E o que é isso na prática, meus irmãos? E o que é isso na prática, minhas irmãs? É o que nós chamamos de legalismo. Quando você procura exigir determinadas coisas das pessoas que não encontram base na palavra de Deus, apenas na razão humana ou nas tradições humanas. O que significa isso? Legalismo. Quando você procura muitas vezes sujeitar as pessoas a determinadas ordens, a determinadas ordenanças que até elas podem cumprir, mas não com o objetivo de agradar a Deus, não com o propósito de glorificar o nome do Senhor. Então, no judaísmo existia isso. Existia algumas festas, sobretudo a festa da Páscoa, sobretudo a festa de Pentecostes, sobretudo a festa dos tabernáculos. No Antigo Testamento havia algumas restrições alimentares que o povo teria que ter, seja em relação aos animais que os judeus consideravam imundos.
No Antigo Testamento havia necessidade de se guardar o sábado, o sétimo dia, como sujeição àquilo que Deus determinava, mas todas essas exigências, todas essas observâncias, elas se cumpriram na obra de Cristo que ele realizou na cruz do Calvário. Contudo, alguns cristãos, alguns falsos mestres na igreja de Colossos, não, diziam o contrário. Os cristãos deveriam se sujeitar a essas coisas. Os cristãos deveriam observar esses mandamentos, legalistas na sua essência, legalistas na sua raiz, e queria adicionar, acrescentar esse legalismo à perfeita obra que Cristo realizou lá na cruz do Calvário. Então, esse era o problema na igreja de Colossos. Mas aí você vai para a história e você chega à conclusão que nos tempos da Reforma Protestante acontecia a mesma coisa, acontecia a mesma situação. Por quê? Porque a igreja de Roma, ela estava mergulhada nos legalismos ou no legalismo, exigindo dos seus fiéis determinadas tradições, exigindo dos seus fiéis determinados mandamentos humanos, sem qualquer base bíblica, sem qualquer ensinamento sólido da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. E exigia que os fiéis se sujeitassem a essas coisas como forma de desenvolver a espiritualidade, como forma de desenvolver uma vida de santificação. E aí, quando a gente vai ver esse fato, e aí quando a gente vai ver essa realidade, a gente encontra vários exemplos desse legalismo, vários exemplos desses mandamentos humanos que eram exigidos no tempo da Reforma Protestante e que não encontravam base bíblica, não encontravam base na palavra do Senhor. Existia as peregrinações que eram exigidas dos fiéis à cidade de Roma. Todo católico ele devia fazer isso, ou pelo menos ele tinha essa obrigação. Existia aquilo que nós chamamos de veneração às relíquias sagradas. Se dizia que tinha partes da cruz e que as pessoas deveriam venerar, deveriam adorar aqueles objetos ditos sagrados. Existia o uso de vestes clericais, ou seja, as vestes que os sacerdotes usavam, e na verdade, até hoje eles ainda usam dentro das suas tradições. Havia também as confissões auriculares, que até hoje também ainda tem, onde os fiéis se dirigiam para o sacerdote para confessar os seus pecados. Enfim, quando você vai fazer a lista, é uma lista enorme, tão somente de legalismo, mandamentos humanos, sem base bíblica, preceitos humanos, sem nenhum lastro das Escrituras Sagradas. A mesma coisa que existia na igreja de Colossos. E aí você pode perguntar, e hoje é diferente? Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, infelizmente não. Por quê? Porque hoje se prega Cristo, mas com determinadas adições que não estão ensinadas na palavra de Deus, adições que não estão prescritas no Evangelho de Cristo. Tanto é que há determinados grupos cristãos que exigem que hoje você ainda tem que guardar o sábado, o sétimo dia. Se você não fizer isso, se você não sujeitar esse mandamento, você não é uma pessoa salva, você não é uma pessoa redimida. Na verdade, esse grupo, ele atrela a salvação à observância do sábado, do sétimo dia. O que é isso? É legalismo, sem base bíblica, sem confirmação da Escritura Sagrada. Mas não só isso, existem determinados grupos religiosos que proíbem o uso de determinados alimentos, que fazem determinadas coisas que não estão ensinadas na palavra de Deus, que não estão ensinadas na palavra do Senhor. Exemplos de legalismos que nós encontramos ainda hoje na igreja de Cristo, que querem somar, que querem adicionar algo à perfeita obra do nosso Salvador. Então, veja, de um lado você encontra o quê? As filosofias. De outro lado você encontra o quê? O legalismo. Mas não só isso, havia também na igreja de Colosso um outro problema que queria suplementar ou complementar a obra de Cristo. E qual problema era esse? Era aquilo que nós chamamos de misticismo. Aquilo que nós chamamos de misticismo. Vejam aí, versículo 18. Colossenses capítulo 2, versículo 18. Colossenses capítulo 2, versículo 18. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, veja,
e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Então, qual é a advertência que Paulo está fazendo aqui? A advertência contra experiências sobrenaturais que não têm base bíblica, que não têm base nas Escrituras Sagradas. E o que é isso? Isso é o que nós chamamos de misticismo. No caso dos irmãos da igreja de Colosso, ou no caso da igreja de Colosso, havia justamente isso. Alguns que ensinavam a necessidade que os cristãos deveriam ter, além da obra de Cristo, de visões angelicais, visões sobrenaturais, ter alguma experiência mística, para que através dessa experiência eles pudessem se achegar a Deus, para que através dessas experiências eles pudessem se achegar ao Senhor. Então, é adicionar Cristo às experiências. Um outro problema que a gente vê aqui nessa igreja. Mas aí você percebe que não era um problema isolado. Quando você vai para a história, você percebe que existia também isso no período da igreja ou no período da Reforma Protestante. Por quê? Porque os nossos irmãos no passado, eles se depararam também com um grupo chamado de os entusiastas, que eram pessoas que davam vazão muito às experiências místicas, às experiências sobrenaturais, a parte da palavra de Deus, a parte das Escrituras Sagradas, e que colocava nessas experiências um meio através do qual elas pudessem chegar a um nível mais alto de espiritualidade, a um nível mais alto de comunhão com Deus, de comunhão com o Senhor. Então, era o mesmo problema que existia na igreja de Colossos, esse misticismo, como nós gostamos de falar, experiências sobrenaturais, sem que haja base bíblica, sem que haja base nas Escrituras Sagradas. E hoje, meus irmãos, e hoje, minhas irmãs, será que nós vivemos uma situação diferente? Não, muito pelo contrário. Hoje, quando a gente observa a religião cristã, hoje, quando a gente observa o cristianismo, a gente vê muitos grupos cristãos, mas muitos grupos cristãos mesmos defendendo essa mesma coisa: experiências sobrenaturais, experiências místicas com Deus, fora de qualquer ensino, de qualquer embasamento da palavra do Senhor, dando vazão ao nosso emocional, para que assim nós tenhamos, segundo eles falam, uma profunda experiência com Deus, uma profunda experiência com o Senhor. É o que a gente vê, meus irmãos, é o que a gente vê, minhas irmãs, quer seja nas igrejas pentecostais, quer seja nas igrejas neopentecostais, esse mesmo apelo por essa espiritualidade, baseada em experiência, baseada em visões, baseada em coisas que não estão sendo ensinadas na palavra do Senhor. Na verdade, quando você vai olhar a história dos grupos religiosos heréticos, via de regra, eles sempre se baseiam em visões que seus líderes têm, em determinadas experiências que seus líderes têm, a parte daquilo que é ensinado na palavra de Deus. Você vai para o adventismo, você vai chegar nisso, você vai para o mormonismo, você também vai encontrar isso. Enfim, isso acaba sendo uma marca, uma característica para você distinguir uma seita se desviando assim dos caminhos de Deus, do caminho do Senhor. Então, observe que também é a mesma triste realidade que se viveu na igreja de Colossos, que se viveu no período da igreja da Reforma, e que nós também vivemos em nossos dias, onde essas experiências elas tentam suplantar a perfeição da obra de Jesus Cristo. Eu preciso ser salvo, eu preciso ser santificado, mas para que eu atinja esse nível de santificação, Cristo não é suficiente. Eu preciso passar por uma experiência mais profunda com Deus, uma experiência mais profunda com o Senhor. O mesmo erro, o mesmo engano que nós vemos no passado. Então, veja, você tem aqui as filosofias, veja, você tem aqui o legalismo, veja, você tem aqui o misticismo, mas não só isso. Há um quarto erro que quer suplantar a perfeição da obra de Cristo em nosso favor, a suficiência de Cristo em nosso benefício. E que erro é? Além do misticismo, além do legalismo, além da filosofia, o ascetismo. Abram aí, Colossenses capítulo 2, versículos 20 até o versículo 23. Colossenses capítulo 2,
versículos 20 até o versículo de número 23. Olha só o que Paulo fala aqui nesse trecho, olha só o que Paulo fala aqui nessa passagem. Diz o seguinte: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois todas estas coisas com o uso se destrói. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então, o que é que a gente vê aqui nesse trecho? Sobretudo no versículo 23. Paulo, meus irmãos, Paulo, minhas irmãs, condenando atitudes ascéticas como forma de desenvolver a espiritualidade. Você observa o apóstolo Paulo condenando atitudes ascéticas como forma de desenvolver a espiritualidade. E o que é o ascetismo? Como nós estamos falando, como nós estamos dizendo, é a tentativa humana de buscar a Deus. É a tentativa humana de buscar o Senhor através do sacrifício do corpo, através do sacrifício do próprio corpo, através de jejuns, através de autoflagelamento, através de voto de castidade, através da separação do mundo secular. Então, tudo isso são formas, são exemplos daquilo que nós chamamos de ascetismo e que, infelizmente, existia também dentro da igreja de Colossos. Cristo não era suficiente. Eu teria que sacrificar o meu corpo através de uma dessas atividades. Eu teria que me sacrificar para que assim eu chegasse mais perto de Deus, para que assim eu pudesse chegar mais perto do sagrado. E aí você vai ver que esse erro ele não ficou restrito à igreja de Colossos. Não, muito pelo contrário. Quando você vai ver o período da Reforma Protestante, você vai perceber que acontecia a mesma coisa, acontecia a mesma situação. Por quê? Porque a igreja romana ela havia desenvolvido a falsa ideia do ascetismo como forma de virtude, como forma de crescimento espiritual, como forma de santificação. Era por isso, meus irmãos, era por isso, minhas irmãs, que se exigia dos fiéis a abstinência de determinados alimentos, se exigia de alguns fiéis o celibato, para que elas pudessem desenvolver e participar da obra do Senhor, ou seja, não se casarem mais, se exigia penitências, subir escadas de joelho, para que assim pudesse sentir dor no corpo, sacrificar o corpo. Então, tudo isso marcou e, de certa forma, ainda marca a igreja romana, esse ascetismo, essa forma de buscar a Deus, essa forma de chegar mais perto do espiritual, através do sacrifício do corpo porco, através do sacrifício da própria carne. Então, para a igreja de Roma, Cristo não é suficiente, tem que ser Cristo e mais essas coisas, tem que ser Cristo e mais o sacrifício do próprio corpo. E hoje, meus irmãos, e hoje, minhas irmãs, será que nós vivemos uma realidade diferente? Não, muito pelo contrário. Infelizmente, há determinados grupos religiosos, infelizmente, há determinados grupos ditos cristãos que ensinam essa mesma coisa, a necessidade de jejuns para garantir determinadas bênçãos, a necessidade de se determinar a forma como se veste, a forma como se maqueia, quando há essa permissão, e outras coisas mais, modelando assim a vida das pessoas através desses sacrifícios. Então, até hoje, a gente observa esse mesmo princípio, esse mesmo comportamento, querendo complementar algo à obra de Cristo em nosso favor, a obra de Cristo na cruz do Calvário. E conforme nós estamos tratando, o problema do ascetismo. Então veja, na igreja de Colossos havia 4 problemas, que é chamado de heresia de Colossos, que era o quê? Tentativas de complementar algo à obra de Cristo, seja através da filosofia, seja através do legalismo, seja através do mitigismo, seja através do ascetismo. Então, os mesmos problemas que a gente vê no período da Reforma e alguns desses problemas que nós também vemos nos nossos dias. E aí, quando você analisa tudo isso, quando você considera todos esses fatos, você tira pelo menos uma lição, você tira pelo menos uma conclusão,
Que lição, que conclusão? Nós não temos, meus irmãos, minhas irmãs, heresias ou problemas novos. Não. O que nós temos são as soluções sempre atuais que nós encontramos na Palavra de Deus, que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Isso é que nos chama a atenção. Quando a gente vê esses problemas que a igreja de Colossos ela enfrentava, seja em relação ao legalismo, ao misticismo, ao ascetismo, às filosofias humanas, querendo complementar algo à obra de Cristo, a gente vai ver a mesma coisa no período da Reforma. A gente vai ver a mesma coisa hoje. Então, como disse Salomão, não existe nada novo debaixo do céu. Quer seja as heresias, quer seja os erros, quer seja o problema, e que também não existe uma outra solução senão o ensino correto, o ensino fiel das Escrituras Sagradas, que é o que Paulo vai fazer, que é o que Paulo ele vai realizar aqui nesse trecho que nós temos diante de nós. Diante dessas heresias, diante desses erros, diante desses equívocos doutrinários, o que é que Paulo chama a atenção? O que é que Paulo ensina? O que é que Paulo mostra? A suficiência da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Então, nós combatemos os erros, nós combatemos as heresias com a verdade. Que verdade? A verdade de Cristo, que Ele é suficiente. Ele é suficiente por causa do seu ser, Ele é suficiente por causa da sua obra, e é nessa suficiência que nós nos apegamos, para que assim nós tenhamos somente Cristo, sendo Ele não só a fonte da nossa salvação, mas também sendo Ele a fonte da nossa santificação. Então, num segundo momento, é justamente isso que a gente quer mostrar, é justamente isso que a gente quer ensinar aos irmãos: a suficiência da pessoa, a suficiência da obra de Jesus Cristo. E isso a gente encontra entre os versículos 9 até o versículo 15. Versículos 9 até o versículo número 15. Aqui nesse trecho, o apóstolo Paulo, ele comprova, meus irmãos, minhas irmãs, que Cristo ele é suficiente. E aí, Paulo ele destaca algumas verdades, não só sobre a pessoa de Cristo, mas também algumas verdades sobre a obra de Cristo. Verdades essas que comprovam que Cristo ele é suficiente, que precisamos apenas dele, que ele é o bastante para a nossa santificação e para a nossa salvação. Então, quais são essas verdades? Quais são essas afirmações que Paulo aqui faz? Primeira delas, afirmações sobre a pessoa de Cristo. Primeira delas, afirmações sobre a pessoa de Cristo. Paulo ele fala pelo menos 3 coisas acerca de Cristo, que faz dele a pessoa suficiente, o Salvador suficiente para nós. Em primeiro lugar, Paulo ele diz que em Cristo habita toda a plenitude de Deus. Paulo ele diz que em Cristo habita toda a plenitude de Deus. Vejam aí, meus irmãos, o versículo 9, Colossenses capítulo 2, versículo 9. Ele diz o seguinte, olha só: porquanto nele, e se você pegar o finalzinho do versículo 8, você vai observar que ele estava falando de Jesus Cristo. Então Paulo diz: porquanto nele, em Cristo, veja, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, o que é que Paulo aqui diz? Ele diz que Deus, ele se fez morar no homem através de Jesus Cristo. Deus, ele se fez morar no homem através de Jesus Cristo. Essa palavra habitar, que Paulo usa aqui no versículo 9, literalmente falando, significa morar permanentemente. É isso que nós encontramos na encarnação do Salvador. É isso que nós encontramos na encarnação de Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, transcendente, que está acima de tudo, que está acima de todo, tomou a forma humana, se encarnou, de sorte que quando ele esteve entre nós, foi o próprio Deus que aqui esteve. Não era uma visão de Deus, não era uma ilusão de Deus, não, era o próprio Deus encarnado, vivendo entre nós. Este foi e este é Jesus Cristo. Então, por isso é que ele é suficiente. Por quê? Porque em primeiro lugar, em sua pessoa habita corporalmente a divindade. Deus se encarnou na pessoa de Jesus Cristo, o próprio Deus, o próprio Senhor.
Mas não só isso. No versículo 10, Paulo ele diz que Cristo ele é a fonte de toda a vida espiritual. No versículo 10, Paulo ele diz que Cristo ele é a fonte de toda a vida espiritual. Veja o que ele fala aí. Versículo 10. Também nele em quem? Cristo, estais aperfeiçoados. Nele estais aperfeiçoados. Essa palavra aperfeiçoar aqui, ela significa nutrir, ela significa alimentar. Ela foge um pouco do significado que nós temos em nossas traduções, mas originalmente ela significa isso. Então, a partir desse fato, a partir dessa verdade, o que é que Paulo está dizendo? Que em Cristo nós somos alimentados espiritualmente. Nós fomos regenerados, passamos a ter vida espiritual, e essa vida espiritual, oriunda da nossa salvação, ela é sustentada, ela é mantida, ela é alimentada pela pessoa de Jesus Cristo. É interessante porque nesse próprio versículo 10, Paulo ele fala que Cristo é o cabeça. E há no nosso organismo, nosso organismo humano, uma glândula na nossa mente, na nossa cabeça, melhor dizendo, que é responsável justamente pela alimentação do nosso corpo, no seu sentido físico. E Paulo já havia falado isso, no sentido espiritual. É Cristo que nos alimenta, é Cristo que nos sustenta. Então, eu não preciso, quer seja da filosofia, quer seja do legalismo, quer seja do misticismo, quer seja do ascetismo, eu não preciso de nada disso, somente de Jesus Cristo. Ele é Deus e Ele também me alimenta espiritualmente. Mas não só isso, também no versículo 10, Paulo diz que Cristo, Ele é o soberano, sobre tudo e sobre todos. No versículo 10, Paulo diz que Cristo, Ele é o soberano, sobre tudo e sobre todos. Veja o que ele fala aqui, também nele, em Cristo, estais aperfeiçoados. E ele prossegue, Ele é o cabeça de todo o principado e de toda potestade. Então, Paulo, ele aqui ensina que Cristo, ele exerce, meus irmãos, a suprema autoridade sobre tudo e sobre todos. E aqui ele especifica, quer seja sobre os principados, quer seja sobre as potestades. Aqui, principados e potestades indica o mundo espiritual, o mundo angelical, quer seja dos anjos bons, quer seja dos anjos maus. Então, Cristo, ele é superior. Cristo ele é soberano a todos eles, por isso ele é suficiente. Então veja, 3 declarações que Paulo faz, especificamente falando sobre a pessoa de Cristo. Em Cristo habita a plenitude da divindade, em Cristo nós temos nutrição espiritual, e Cristo ele é soberano sobre tudo e sobre todos, por isso ele é suficiente. Contudo, o apóstolo Paulo, ele não afirma apenas verdades relacionadas à pessoa de Cristo. O apóstolo Paulo, a fim de mostrar a sua suficiência, ele também faz afirmações acerca da obra de Cristo, daquilo que ele fez, daquilo que ele realizou. E são pelo menos 5 afirmações que Paulo faz aqui nesse trecho. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo diz que Cristo, ele nos transformou espiritualmente. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo diz que Cristo, ele nos transformou espiritualmente. Vejam aí, versículo 11, Colossenses capítulo 2, versículo 11, ele diz, nele, em Cristo, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então Paulo fala aqui da circuncisão de Cristo. E o que é que isso traz à nossa mente? O que é que isso traz à nossa memória? A circuncisão que existiu no Antigo Testamento. A cerimônia, o ritual que era aplicado aos filhos machos no Antigo Testamento, onde se removia uma parte da sua carne no seu órgão genital. E é interessante porque, espiritualmente falando, foi isso que Cristo fez. Ele tirou de nós a nossa carne pecaminosa, uma vez que nós estávamos mortos em delitos e pecados, e Ele nos introduziu ao seu povo, assim como a circuncisão no Antigo Testamento introduzia as pessoas dentro da aliança, dentro do judaísmo. E conforme Paulo aqui ensina, essa transformação que Cristo operou, ela não foi feita por mãos humanas, ela foi feita pelo Espírito Santo trabalhando em nós. Ela foi feita pelo Espírito Santo quando da nossa
regeneração. Então, o responsável por toda essa obra foi Cristo. Por isso ele é suficiente, porque ele nos transformou e nos transformou espiritualmente pela sua circuncisão. Mas não só isso. No versículo 12, Paulo ele faz uma outra declaração acerca da obra de Cristo. Ou seja, ele diz que Cristo nos ressuscitou espiritualmente. No versículo 12, ele diz que Cristo nos ressuscitou espiritualmente. Veja o que ele fala aqui no versículo 12: tendo sido sepultados juntamente com ele, com Cristo, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui, meus irmãos, aqui, minhas irmãs, Paulo ele fala uma coisa fantástica. Ele atrela a nossa ressurreição espiritual à ressurreição física que Cristo passou. E todos nós sabemos a sequência daquilo que se deu na pessoa de Cristo. Ele morre pelos nossos pecados na sexta-feira, ele ressuscita no primeiro dia da semana, e quando Cristo ele ressuscita dos mortos no primeiro dia da semana, ele dá essa declaração, que Deus aceitou seu sacrifício e que agora nós fomos perdoados dos nossos pecados. Por isso, isso é indicação. Por isso, isso é uma comprovação do fato de que nós fomos em Cristo ressuscitados espiritualmente, através da ação do Espírito Santo em nós, através da sua transformação. Então, a ressurreição espiritual que se deu em nós, a ressurreição espiritual que se deu na nossa vida, ela só foi possível a partir da ressurreição de Cristo. Se ele não tivesse ressuscitado no primeiro dia da semana, mostrando a tudo e a todos que o perdão dos nossos pecados ele foi obtido, nós não poderíamos experimentar a nossa ressurreição espiritual. Então é justamente isto que o apóstolo Paulo ele fala aqui. Cristo ele nos ressuscitou espiritualmente. Mas não só isso. No versículo 13, o apóstolo Paulo mostra que Cristo nos perdoou completamente. Cristo ele nos perdoou completamente. Veja o que nos diz aqui o versículo 13, Colossenses capítulo 2, versículo 13. Ele diz: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, veja, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Isto Cristo fez por nós, e todos nós já sabemos. Isto ele fez por nós quando esteve ali morrendo, sendo encravado na cruz do Calvário. Ele nos perdoou de todas as nossas transgressões, ele nos perdoou de todos os nossos pecados. Por isso Paulo ele reafirma a suficiência de Cristo no perdão que ele, Cristo, adquiriu por todos nós. Mas não só isso, num sentido mais específico, não só isso, num sentido mais aprofundado, Cristo, através do seu sacrifício, ele cancelou, meus irmãos, ele cancelou, minhas irmãs, a dívida que nós tínhamos perante a sua lei, perante a lei do Senhor. Veja aí, versículo 14. Veja aí, versículo 14. Colossenses 2,14. Paulo diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. O que é que a lei nos faz, meus irmãos? Ela nos torna devedores diante de Deus, diante do Senhor, porque a lei diz: faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo, e na medida que nós descumprimos essa lei, nós nos tornamos devedores dela, e como consequência, como é que nós vamos pagar essa dívida? Através da nossa morte, através da nossa condenação. É por isso que Paulo fala lá em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte. Mas aqui o apóstolo Paulo diz que Cristo ele cancelou a dívida que nós tínhamos em relação a essa lei, e ele cancelou quando ele se cravou no Calvário e morreu no Calvário pelos nossos pecados. É interessante nós chamarmos a atenção para o significado da palavra removeu, que o apóstolo Paulo fala aqui, para o significado da palavra cancelado, que o apóstolo Paulo ele fala aqui no versículo 14. Dizia respeito ao registro de dívidas que as pessoas faziam nos tempos do Antigo Testamento.
nos tempos do Novo Testamento, melhor dizendo, e que essas dívidas elas eram registradas nas paredes dos estabelecimentos comerciais. Então, quando a pessoa tinha uma dívida, ela ficava ali inscrita. Quando a pessoa chegava para pagar aquela dívida, ela era apagada, ela era cancelada. Então, Paulo diz que foi justamente isto que Cristo fez quando ele morreu na cruz do Calvário. Todas as dívidas que nós tínhamos quanto à sua lei, todas as nossas desobediências, todas as nossas transgressões, elas foram quitadas na pessoa de Jesus Cristo. Então, Paulo também faz menção dessa quarta obra que Cristo ele realizou e realizou por nós, ou seja, cancelou a nossa dívida perante a sua lei, perante a lei de Deus. E por fim, no versículo 15, Paulo diz que Cristo ele triunfou sobre o reino das trevas. Paulo diz que Cristo ele triunfou sobre o reino das trevas. Veja aí, versículo 15, Colossenses capítulo 2, versículo 15. Ele fala: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aqui foi uma outra consequência. Aqui foi uma outra obra que Cristo realizou. Ele triunfou sobre os poderes espirituais do mal, principados e potestades, o inimigo das nossas almas, o diabo. E ele fez quando isso? Quando ele morreu no Calvário, e assim obteve o perdão pelos nossos pecados. É bem interessante, meus irmãos, é bem interessante, minhas irmãs, que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aqui esse texto, ele tem em mente algo que acontecia corriqueiramente no seu período ou no seu tempo, que era o quê? A vitória ou o triunfo dos vencidos sobre os vencedores. Então, quando existiam as guerras nos tempos do Novo Testamento, sobretudo pelo Império Romano, quando eles venciam um determinado povo, quando eles venciam um determinado exército, ele despojava as armas e as roupas de guerra do exército vencido, para humilhá-los. Então Paulo ele traz isso à sua mente quando ele escreve essas palavras, para mostrar que foi essa mesma humilhação que Cristo impôs às trevas, ao diabo, quando ele morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Então Paulo ele tem essa visão quanto ao triunfo de Cristo quando ele morreu por nós lá na cruz do Calvário. Por isso ele fala que Cristo ele é suficiente, não só por aquilo que ele é em si, mas também por aquilo que ele, Cristo, ele faz, através da sua obra, que nos transformou espiritualmente falando, através da sua obra, que nos ressuscitou espiritualmente falando, através da sua obra, que perdoou todos os nossos pecados, através da sua obra, que cancelou o nosso escrito de dívida em relação à lei de Deus, a sua obra que triunfou sobre os principados e potestades, ou sobre o reino espiritual do mal, quando ele morreu lá na cruz do Calvário. E aí fica a pergunta: Cristo, ele é suficiente? Sim, Cristo ele é suficiente, não só por aquilo que ele é, mas Cristo ele é suficiente por aquilo que ele faz. E precisamos de mais alguma coisa, precisamos mais de alguém para complementar a obra de Cristo em nosso favor? Não, precisamos somente dele, precisamos somente de Cristo. E foi essa a defesa que os nossos irmãos no passado eles fizeram: solos Cristos, somente Cristo para a nossa salvação, para a nossa santificação. Não precisamos de filosofia, não precisamos de legalismo, não precisamos de misticismo, não precisamos de ascetismo, não, precisamos apenas de Cristo. E o que é que fica, meus irmãos? O que é que fica, minhas irmãs, de aplicação para nós, quando nós entendemos todos esses fatos, quando nós entendemos todas essas verdades? Pelo menos uma, que nós devemos buscar cada vez mais esse Cristo, que nós devemos pregar cada vez mais esse Cristo, porque ele é suficiente para a nossa salvação e santificação, e ele também é suficiente para a salvação do perdido. Então, enquanto cristãos, nós precisamos fazer isso, seguir no caminho dos reformadores e trazer Cristo para a nossa vida, buscá-lo através da sua palavra, buscá-lo através da oração,
buscá-lo através dos sacramentos, para que cada vez mais Cristo ele esteja presente na nossa vida, para que cada vez mais Cristo ele habite ricamente em nossas vidas. E uma vez que nós estivermos cheios de Cristo, desfrutando da sua comunhão, nós perceberemos que nós não precisamos mais nada a não ser o próprio Cristo. E quando isso acontecer, e quando isso se der, nós estaremos falando, anunciando, pregando esse Cristo, porque como diz a própria palavra, a boca fala aquilo que está cheio, ou daquilo que está cheio o coração. Então, quanto mais cheios de Cristo, mais nós falaremos de Cristo. Quanto mais cheios do Salvador, mais falaremos do Salvador, que Ele é suficiente, não só para nós, mas que Ele é suficiente para todo e qualquer ser humano, porque é nele que nós temos salvação e santificação. Então, essa foi a segunda defesa, esse foi o segundo lema que os nossos irmãos no passado, eles defenderam: somente Cristo, somente Cristo, somente Cristo, para a nossa salvação e para a nossa santificação. Então, que Deus, meus irmãos, que Deus, minhas irmãs, nos abençoe e que Ele possa estar aplicando essa verdade em nossas vidas, em nossos corações. Amém.